Notícia de Fortaleza está de volta. O nosso bate-papo agora é com a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. Vamos conversar agora com a Adriana Pereira para saber detalhes de como se pode ter acesso ao Bolsa Família e a importância de se manter o cadastro atualizado. Olá, seja bem-vinda. Obrigada, Érica. Pronto, qual é a importância, né, de ter o Cadastro Único atualizado? O Cadastro Único, na verdade, ele é um banco de dados onde exatamente as famílias elas vão aos postos de atendimento do Cadastro Único e lá elas fazem toda a atualização cadastral, né? Uma caracterização do perfil socioeconômico das famílias brasileiras de baixa renda. Sim. E aí as famílias chegam até lá, né, até os equipamentos do Cadastro Único e levam exatamente para que as famílias possam acessar os programas do governo federal, né? E aí cada um tem uma sua especificidade. Claro. É por isso que é muito importante estar atualizado, né? Para que eventuais chamamentos, né? Assim, identificação, né? Ah, não, você pode fazer parte desse programa, não ter divergência ali na hora do cadastro. Isso, né? exatamente. Qual o órgão, onde que a pessoa deve ir para fazer a realização desse cadastro? Pronto. Aqui em Fortaleza nós temos 41 postos de atendimento a essas famílias, né? São 27 CRAs, nós temos 5 regionais, né? 5 no CADES, que são núcleos de atendimento do Cadastro Único. Nós também temos os CITs, que fica no bairro do José Walter. Nós temos 2 VaptVupt, né? Que é o VaptVupt no bairro de Antônio Bezerra e no bairro lá de Messejana. E nós também estamos com atendimentos nos CREAS, né, que são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, né, que agora é algo assim, novidade que nós estamos trazendo agora, né, para essas famílias, para que elas possam ser atendidas. E o refeitório também, já ia esquecendo, tem um refeitório, tem um refeitório popular, né, onde as famílias também são atendidas, e os centros POPs, que são os centros de atendimento a pessoas em situação de rua. Muito bom. Então a gente tem assim distribuído por Fortaleza, né, um ponto, digamos, em cada lugar para que possa ser de fácil acesso para essa pessoa, né? Quando a gente fala desse cadastro único, a gente sabe que tem os benefícios dos programas, né? Às vezes a pessoa que está em casa fica com dúvida de saber quando e como ela se enquadraria para fazer parte desse cadastro, né? Quais são os critérios que são levados em consideração para que a pessoa possa se cadastrar? Pronto. Para as pessoas se cadastrar, elas têm que ter um perfil socioeconômico, né, de uma renda per capita mensal de até meio salário mínimo ou uma renda total de até 3 salários mínimos. Ultrapassando esses 3 salários mínimos, pode fazer o cadastro único? Pode. Portanto, que essas famílias elas tenham acesso aos outros programas usuários do cadastro único, que posteriormente eu vou falar, né, que é a questão do tarifo social de baixa renda, a questão do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Então, se essas famílias já fazem parte de um desses programas, elas podem sim fazer o cadastro único delas para acessar. Muito bom. A gente tem um VT que a nossa produção fez para a gente entender melhor como é que funciona na prática, né, esse cadastro. Roda VT. Paula é mãe solteira e tem 2 filhos. A pequena Valentina, de 4 anos, foi diagnosticada com miastenia congênita, uma doença rara que causa bastante fadiga e fraqueza nos músculos. Por isso, a criança precisa respirar por meio de ventilação mecânica. Ela respira por aparelhos, não se alimenta por sonda, que é uma gastro, né? E é dependente de mim, para tudo. Desempregada e com a necessidade de garantir o sustento da casa, Paula se inscreveu no Cadastro Único e atualmente recebe o benefício de prestação continuada, o BCP. É um benefício mensal destinado à pessoa com deficiência e ao idoso que comprove não ter condições financeiras para se manter. No caso de Paula Régia, o valor que ela recebe com o benefício é a única fonte de renda da casa. E antes de receber esse auxílio, como é que você buscava se sustentar? Antes do BPC dela, eu dependia só do Bolsa Família. Eu não trabalhava, eu tinha um filho já e dependia do Bolsa Família, que era pouco, mas ajudava, né? Eu e o meu filho. Esse cadastro único ajuda bastante a gente conseguir muitas coisas. Atualmente, Fortaleza possui mais de 400 mil famílias inscritas no Cadastro Único. E para se cadastrar, a população de Fortaleza pode fazer como a Paula, que veio até o CRAS, ou buscar atendimento nas secretarias regionais.
Para receber o BCP e outros benefícios concedidos pelo Cadastro Único, é importante que o beneficiário mantenha sempre os dados atualizados. Dona Fátima precisava renovar a documentação do Cadastro Único e ficou satisfeita com o serviço. Porque eu já 2 anos aí sai e tem que vir renovar para mim procurar baixa renda. E aí, como é que foi o atendimento aqui? Foi bom. Já não sabia nem onde era e acertei, foi bom. Tinha agendado outras vezes, não deu certo. Foi rápido. Cheguei e fui atendida. Muito bom, né? Tem vários níveis, né, por exemplo, de Bolsa Família, quando a gente fala. Não é um valor fixo para todos, né? Isso vai variar de acordo com a escolaridade, ao nível, né, de quantas pessoas tem dentro daquela casa. O que você pode explicar para a gente? Pronto. Como é que acontece a questão para que as pessoas possam acessar o Bolsa Família, né? Ele vai variando muito com relação ao quantitativo de pessoas, né, que residem, a composição familiar. Varia também com relação ao número de crianças e adolescentes que constam, né, dentro de casa e também o perfil socioeconômico dessa família. Então, de acordo com esses critérios, é que vai variar o recebimento desse benefício do Bolsa Família a essas famílias. Entendi. Uma dúvida que às vezes a pessoa tem é, por exemplo, a pessoa recebe o Bolsa Família, tem criança, igual você falou em casa. Existe uma forma, por exemplo, de incentivar que essa criança esteja na escola? Como é que faz essa parte, digamos assim, de fiscalização desse processo? Pronto. O que é que acontece? Na verdade, existem as condicionalidades, né, que a gente fala. São as condicionalidades para que essa família ela possa estar acessando. Porque o que é que acontece? As famílias, na verdade, para esse recebimento do Bolsa Família, é exatamente para elas estarem saindo da condição de vulnerabilidade delas. Então, esse acesso para que essas famílias elas possam, né, as crianças e adolescentes, elas dêem continuidade à escola, são as condicionalidades, que é a educação, tem a condicionalidade da saúde e tem a condicionalidade também da assistência social. São esses 3 níveis para que exatamente essa família ela possa dar continuidade a receber o Bolsa Família dela. A intenção não é só entregar o dinheiro, mas sim fazer com que a vida dessa pessoa seja melhor através desse benefício, né? Exatamente, isso. Muito bom. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta. Para garantir a implementação do atendimento online, a SDHDS realizou a atualização e a implementação do parque tecnológico das unidades de atendimento, bem como a reestruturação da rede de dados e o aumento do link da internet, garantindo assim a qualidade e agilidade do serviço. Então, a gente está trazendo aí essa parte tecnológica num momento essencial, né? Assim, que a gente precisa ter ainda o distanciamento social, todas as medidas de segurança, de atendimento, né? Então, a gente vem não só tendo esse link online, mas sim deixando ele ágil, que é o que faz a grande diferença. A pessoa ter praticidade para chegar ali, realizar e deixar o cadastro atualizado, conforme a gente ressaltou o quanto é importante, né? Isso, Érico. O que é que acontece, né? 2015 a gente já veio nessa situação dos sistemas, né, dos locais terem a questão do online. Porém, houve um ganho muito grande já nesse ano, né? Ampliou-se, na verdade, com que essas famílias pudessem ter acesso a essas unidades, né? Porque 2015 a gente tinha, porém nem todas as unidades estavam online. E agora teve esse grande ganho mesmo, né, onde essas famílias elas podem mesmo sair já com o seu cadastro já atualizado, já na base online, né, já tudo documentado ali dentro do próprio sistema. Muito bom. A gente estava falando de toda essa modernidade que trouxe, né, desse acesso, desse cadastro único. Hoje a gente pode dar uma estimativa de mais ou menos quantas pessoas, quantas famílias em Fortaleza já têm e fazem parte do cadastro único? Érica, mais de 1 milhão de famílias já têm acesso, né, ao cadastro único, né? Isso é um ganho. Nós sabemos que a população de Fortaleza é imensa, existem muitas famílias ainda que ainda não acessam, né, esse cadastro único, porque as pessoas acabam se equivocando, pensando que na verdade o cadastro único é o Bolsa Família, quando na verdade, né, o cadastro único, eu sempre costumo falar que o cadastro único é como se fosse um grande telhado, né? E o Bolsa Família, ele faz parte dentro desse cadastro único. Então, para que a pessoa possa acessar os programas usuários,
é necessário primeiro ela ter o cadastro único. Então a gente vai deixar isso, esmiuçar isso para que fique cada vez mais claro, no sentido de dizer que quando a pessoa tem um cadastro único, tem acesso ao Bolsa Família e quais outros programas ela pode ter acesso também. Pronto, só para corrigir aqui, né? Nem sempre as famílias que têm cadastro único vão ter o Bolsa Família, mas todas as pessoas que têm Bolsa Família, elas têm cadastro único. Acho que agora ficou um pouquinho mais claro, né? Então, o que é que acontece? Para a pessoa ter o cadastro único, ela vai vai acessar os programas dos usuários. E aí, cada um tem a sua especificidade, sabe, Érica? Por exemplo, eu posso começar a citar os programas? Claro, fica à vontade. Tem a tarifa social de energia elétrica, certo? Que as pessoas elas podem acessar. Tem a questão da baixa renda também da CAGES. Tem segunda via de RG, que as famílias elas podem tirar de forma gratuita, tá bom? Tem a questão também de isenção para concursos públicos, certo? Tem a questão do transporte público no município de Fortaleza para pessoas que são deficientes, né? Sim. Tem também para pessoas que são idosas também, a passagem interestadual para pessoas idosas. Então, assim, existe uma gama de programas onde essas famílias elas podem acessar, né? Exatamente através de uma única porta, que é a porta do cadastro único, né? Para que essas famílias elas podem realmente adentrar todos esses outros programas. Eu acho que a palavra porta aí deixou muito claro, né, de que maneira que o cadastro único é tão importante em todo esse processo, né? E essa ampliação, por exemplo, antes se tinha já um desconto para idoso, né, para pessoas portadoras de deficiência, e hoje você já tem essa ampliação para outro estado, né? Tem toda essa correção e esse entendimento, né? Isso tudo graças ao cadastro, né? A pessoa está ali, você vai conseguindo, conforme vão entrando novos programas, a pessoa vai tendo conhecimento por meio do cadastro. Exatamente, verdade. É interessante, sabe, Érica, as pessoas realmente deixarem o cadastro único delas atualizado. De 2 em 2 anos se faz necessário fazer essa atualização, porque através da atualização cadastral, as famílias elas acessam os benefícios. Às vezes aquela família ela deixou de receber o baixa renda de energia exatamente pelo fato de ter esquecido, né, de fazer uma atualização cadastral. Então é interessante que as famílias possam realmente ficarem atentas, porque todas elas recebem um comprovante na própria unidade, onde diz a data, onde fala exatamente, né, o momento que ela atualizou e assinou aquele documento. E essa família ela fica atenta de quando é que ela vai estar, né, atualizando o cadastro único. E pode realmente até elas irem antes, né, atualizar o cadastro único. Se houver alguma mudança, alteração na composição familiar, na escolaridade, né, mudança de escola, ou então questão de trabalho e remuneração da família. Só uma correção, pessoas com deficiência. A respeito do Bolsa Família, a gente estava falando um pouco, né, até no intervalo, de todas essas curiosidades por trás, né? Não é só um dinheiro, né, esse auxílio, mas ele tem como objetivo que essa pessoa saia desse estado de pobreza, né? Por isso que você até explicou que tem alguns níveis, né, alguns valores são diferentes. Conta pra gente um pouquinho desse objetivo do programa Bolsa Família. Pronto. Cada família ela recebe valores diferentes, né? Vai depender muito da questão da composição familiar, da renda também, né? E aí o que é que acontece? Esse Bolsa Família é exatamente para que as famílias elas possam sair da sua situação de vulnerabilidade. A gente sabe que mesmo que ela receba, né, acaba que elas não saindo. Porém, é exatamente para que essa família, né, essa mulher, na verdade, que é a grande maioria das vezes são mulheres, né, e a gente coloca como responsável familiar, que é exatamente o que o cadastro único fala, responsável familiar a partir de 16 anos de idade. Eu também quero deixar bem claro aqui que a partir de 16 anos de idade você pode ser a sua própria titular do seu cadastro único. E aí é muito interessante porque exatamente as mulheres são as mais pobres, né? As mulheres são as que menos acessam os seus recursos, o financeiro, e é muito importante para que exatamente essa mulher ela possa desenvolver, ser proativa, né? Ser protagonista da administração financeira da sua própria família. Então, o Bolsa Família, ele vem nesse intuito de exatamente a família sair da condição de vulnerabilidade, né? Sair daquela situação mesmo de pobreza e de extrema pobreza, que é isso que muitas das vezes nós
vemos aí. É uma maneira de tentar diminuir essa desigualdade social e principalmente levar a escolaridade desde a base, né? As crianças, aos jovens, e a gente sabe que a educação, né, indo aliada ali com essa condição mesmo, né, que para você ter a alimentação, ter acesso à luz, à água, faz uma grande diferença na vida das pessoas, né? Isso, exatamente, Érica. A gente sabe que se a gente fosse pegar essas famílias mesmo que acesso, né, o Bolsa Família, a gente sabe da transformação, transformação de mentalidade, transformação dessa mulher realmente ela poder administrar, né, algo que talvez ela nem era tão longe dela, ela poder administrar aquela família, poder administrar o recurso que ela recebe do governo federal, né, são vidas transformadas, né, transforma a sua própria casa, o local onde elas estão. Aí essas crianças também são transformadas também na própria escola, né? Então, assim, é algo assim muito interessante mesmo e que realmente vale a pena aprofundar. É porque a gente quebra também um pouco desse tabu de que, não, a pessoa está ali parada, só encostando e recebendo um auxílio do governo. Não é bem assim. Tem todo o acompanhamento da família, né? Então, assim, é bom a gente frisar isso para quebrar mesmo esse tabu, desmistificar essa coisa que ficou tão englobada muitas vezes, né? De que, não, é só a pessoa ali, ela não trabalha, não isso, não aquilo, ela só recebe o auxílio. Não, ela tem um motivo, ela tem digamos, essas pequenas metas a serem conquistadas dentro da sua própria casa, né? Exatamente, Érica. Isso é interessante você falar, porque realmente é uma mudança de mentalidade, né? Essas famílias, a grande maioria dessas famílias, elas são acompanhadas por equipe técnica do próprio CRAS, né? Então, existem grupos que são assim, bastante organizados, inclusive, né? Nesses próprios equipamentos aí dos CRAS, onde tem a família PAIF, né? Na verdade, o programa PAIF, e aí essas famílias elas são acompanhadas pelas técnicas do próprio do CRAS, né? Muito bom. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. A inscrição no Cadastro Único permite às famílias de baixa renda o acesso aos programas sociais do governo federal, como Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia Elétrica e os benefícios de prestação continuada, o BPC. Mas vale lembrar também que este Cadastro Único não significa a entrada automática nestes programas, pois cada um deles tem suas regras específicas. Então a gente reforça isso que você falou que era muito importante deixar destacado, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, fiz meu cadastro, então agora já estou inserida no programa Bolsa Família. Não, calma, né? Vai ser feito toda uma avaliação de critérios, né? Para ver aonde e qual o valor. Então, falando desse valor, a gente já deixou claro que não é um valor fixo para todas as famílias, isso vai mudar de acordo com o perfil, quantitativo de pessoas que estão lá dentro, né? E o que a gente pode falar desses valores? Ele começa com quanto e ele pode ir até qual valor? Importante também falar, sabe, Érica, que com relação a esse benefício do Bolsa Família, né? As famílias elas vão variando esses valores, né? Certo. De acordo com a composição familiar. Aí tem um benefício variável, que é no valor de R$ 89,00. Tem um benefício variável para as crianças, né? Que é o valor de crianças de 0 até 15 anos de idade, crianças e pré-adolescentes, né? No valor de R$ 41,00. Tem um benefício variável de jovem, que é um valor de R$ 49,00. Tem um benefício variável gestante e tem um benefício variável nutriz. Aí o que é que acontece? O gestante, as famílias, a ARF, na verdade, né, a responsável da familiar, ela precisa ir até o centro de saúde, né, até um local de saúde onde ela faz o acompanhamento do pré-natal dela, e lá ela vai pedir para ser inserido no mapa da gestante. E aí sim ela vai estar recebendo 9 parcelas no valor de R$ 49,00. Entendi. E o benefício nutriz, o que é que acontece? A família tem que ir até o equipamento, atualizar o cadastro único dela e ela vai receber 6 parcelas no valor de R$ 41,00. Corrigindo, né? O valor de R$ 41,00, tanto variável nutriz como variável gestante. Entendi. Uma outra questão também são dos documentos que são essenciais ali na hora de você fazer a atualização do seu cadastro. Quais são esses? Pronto. Para titular, né, para a RF, ela precisa, são os documentos prioritários, CPF ou título de eleitor, certo? Se ela tiver os dois, claro que leva os dois, porque quanto mais o cadastro único ele tiver completo, melhor para que essas famílias elas possam acessar os programas a qual nós falamos aqui.
E as demais pessoas que fazem parte da composição familiar podem levar RG, CPF, ou certidão de nascimento, ou casamento, né, título de eleitor, carteira de trabalho, enfim. A gente fala que são os documentos que fazem parte do bloco 5, né, do caderno verde. E é exatamente para que as famílias possam estar acessando. Mas é bom falar aqui e acrescentar que as famílias elas precisam realmente deixar o cadastro o mais completo possível, para que essa família ela possa acessar esses programas. Então, muito obrigada pela sua participação, te aguardo aqui, tenho certeza que é um assunto assim, de grande relevância, né? Muitas pessoas precisam, e então foi muito esclarecedor. Muito obrigada de novo. Obrigada, Érica. Obrigada. Bom, você aí que nos acompanha, muito obrigada pela sua companhia, continue na programação da TV Terra do Sol e até o nosso próximo encontro.